que eu fico até mal de fazer essa questão aqui de tão fácil que ela é, mas vamos lá. A primeira aqui é 2x, né? Deriva cada um dos caras. Quando eu derivo y, se eu vou derivar que nem x, vai ser derivado do y é 1. Só que sempre tem o dy dx multiplicando. Ah, aqui vai ter uma regra do produto. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Tudo bem? Pegou rapidinho o que eu fiz aqui? Uhum. Como tá o sinal de menos, ficou menos nos dois, né? Aqui, sempre o y do lado das derivadas de y, né? Sempre tem y dx do lado das derivadas de y. Então, agora, para você encontrar a derivada, você só precisa passar para o outro lado tudo que não tem o dy dx, que no caso é esse menos y, que vai mais y, e esse 2x ali do começo, que vai menos 2x. E divide. Aí vai ficar 2 aqui, menos x, mais 2y. Pronto, derivado. Se o problema era fazer derivada implícita, já está aí. Alguma dúvida? Acho que não. Então tá. Não é para ser difícil, tá? É as coisinhas que a gente estava vendo na última aula. Bem, acho que a derivada era a parte fácil do problema. A parte difícil está aqui, ó. Vamos ver do que ele... o que passou, vamos ver. Assume the equation, blá blá blá. É, uma parecida com a nossa aqui. Não, é igual a nossa, na verdade. Whose graph is plotted below right models the relationship between a prey population X and the predator population Y, both measured in thousands. Tá. As presas são X predadores Y. The plot below suggests that predator population attains a minimum value of 1000. Então, o valor mínimo aqui dos predadores é 1000. Use your formula for dy/dx obtained a part A to find the value of the prey population when the predator population it's a minimum level. Hum. Hum. Para encontrar o valor of the prey population, nós já temos o valor do Y, do predator, né? Mas nós queremos o valor de X, em outras palavras. Concorda comigo que é isso que ele está pedindo? Sim. E ele está dizendo para a gente utilizar da derivada para isso, não da função. Curioso, né? Porque se a gente quer encontrar qual é o valor de x tendo o valor de y, a gente poderia, por exemplo, pôr nessa equação o valor de y e encontrar o valor de x. Concorda comigo? Uhum. É uma coisa meio básica da matemática. Se tu tem o valor de x, tu acha o y. Se tu tem o valor do y, eu acho o x. Mas ele está pedindo não para fazer dessa forma. Está pedindo para utilizar a derivada. Essa equação que a gente obteve aqui. E aí, Maria? O que é que a gente faz para obter, então, qual é o valor de x por meio dessa equação? Isso aqui vem um pouco da interpretação do que é uma derivada. Bem, se bem que eu acho que eu não falei muito disso para ti ainda. Saberia fazer? Só para saber, assim. Acho que não. Certo. A questão é o seguinte. A derivada, ela te dá uma taxa de variação. Ela te dá uma reta tangente também, a curva num determinado ponto. Mas o determinado ponto em questão aqui é o ponto de mínimo, certo? Uhum. Ele está falando justamente do ponto de mínimo. Sempre que a gente faz uma reta tangente, Maria, a gente tem ela tangente à tua curva. Então aqui ela é uma reta crescente. Aqui ela é decrescente. Aqui ela é meio decrescente. Aqui ela vai ficando mais decrescente. Até o momento que tu chega no ponto de mínimo e ela é uma reta horizontal. Ok? Então o que acontece aqui é isso. No cálculo,
O ponto mínimo de uma função sempre gera uma reta tangente horizontal. Isso significa que a reta tangente tem coeficiente angular igual a zero. Né? É uma reta constante, né, Maria? Y igual a 1k, certo? Não tem a parte do x, porque o a é zero, o slope, o coeficiente angular é zero, ok? Tudo bem? Ok. É, uma reta, veja, essa reta que está passando ali vermelho, horizontal, é a reta y igual a 1. Sendo assim, temos, uma vez que o coeficiente angular da reta tangente é dado pela derivada no ponto, que a derivada no ponto mínimo ou máximo de uma função é igual a zero. Ou seja, se você quer encontrar o ponto mínimo ou máximo de uma função, é só derivar e igualar a zero. Isso aqui é a coisa que tu mais vai escutar na faculdade de exatas. Se tu quer o ponto de máximo ou mínimo, deriva e iguala a zero. Só isso. Tipo uma parábola. A gente já ia falar sobre isso eventualmente nas aulas, mas é que, né, é uma coisa mais para frente no curso, né? Como essa matéria aqui é do curso todo. Por exemplo, essa parábola aqui, né? 2 e 3, a famosa x ao quadrado menos 5x mais 6. Né? A gente sabe que, bem, se está 2 e está 3 aqui, a parábola é simétrica, no meio vai estar 2,5, certo? Ou seja, claro, meu desenho está horrível, mas o vértice aqui seria em 2,5, ok? Ponto de mínimo da parábola. Uhum. Se a gente quer provar isso, pega essa equação de segundo grau, que é a equação que gera essa parábola, e deriva. Vai ficar 2x menos 5. E se tu quer a reta tangente horizontal no ponto de mínimo, né, como eu acabei de te falar, tem que igualar a zero. Então, se tu igualar a zero, tu vê que o x vai dar 2,5 mesmo. Ok? Tá bom. Entendeu mais ou menos o que eu fiz aqui? Aham. Te expliquei do jeito mais rápido possível com um exemplo aqui, que se você quer o ponto de mínimo, deriva igual a zero. Bem, então a gente sabe que aqui é o ponto de mínimo. Ou seja, a gente tem que pegar essa derivada e igualar a zero ela. É isso. Olha só, né? Que tranquilidade na quebrada. Então, se a gente iguala a zero, vai ficar. Dá para isolar o y aqui, né? Y igual a 2x menos 13. Né? Porém, aqui nós temos uma equação, né? A equação de uma reta. Certo? Uhum. E o que a gente vai colocar agora? Vai colocar o y igual a 1000, né? Ou melhor, igual a 1, né? Porque ali, apesar de ser 1000 predadores, a gente está usando o númerozinho 1. Então, 1 igual a 2x menos 13, x igual a 7, ok? Uhum. Ai! Desculpa. Entendeu o que aconteceu aqui? Entendi. Mesmo? Se aparecesse uma igual, tu faria de novo? Acho que sim. Então vai lá, agora é sua vez. Pode começar. Vai fazer a mesma questão e sem cola dessa vez, tá bom? Ah, tá bom. Qualquer dúvida, pergunta. Quando terminar a parte da derivada implícita, me fala. Meu, essa matéria é tipo fim da terceira prova, é fim do terceiro bimestre de cálculo 1, vamos dizer assim. Complicado, cara. Bastante coisa aí. Muito pouco tempo. Se tu tá pegando bem, você devia virar física ou matemática. Apesar de que isso não dá muito dinheiro.
Peraí, depois que eu derivo, eu faço o quê? E antes de Você igualar a zero? você já derivou, já encontrou a derivada igual a minha, então? Uhum. Tá. Agora tu tem que interpretar novamente o problema, né? Tá aí o enunciado. Dá uma lidinha nele e vê se tu lembra da minha interpretação. Tá, foi. Oi, chegou na resposta? Uhum. Qual que é a resposta que deu? É 7. Aí eu peguei isso aí, igualei a zero. Aí depois eu mudei o y para 1. Pronto. Sempre lembrando, né, sim, que tu tá naquela ideia de que derivada, reta tangente e num ponto mínimo ela é horizontal. É isso aí. Beleza. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Agora tem que derivar esse monstrinho. Qual regra você utilizaria aqui para derivar? Da cadeia, da. Tem regra da cadeia, mas também tem um x na frente, né? Uhum. Tem uma função aqui e outra função aqui multiplicadas. Então tem que utilizar a regra do produto, certo? Uhum. Beleza, faz aí pra gente então. Faz aí, eu faço aqui, vamos ver quem chega primeiro na resposta. Tá bom. Pronto. Quando chegar na tua, me fala. Enquanto isso, eu vou pegar um coffee. Ah, não. Já volto.
E aí? Tua resposta? Tua resposta é igual à minha? Aham. Ô, louco. Bem, então tu tens que lembrar, né? Se tu consegue notar duas funções se multiplicando, regra do produto, né? Não ia ter como tu fazer, como tu jogar esse x aqui para dentro, né? Até daria, mas seria bem problemático, né? Bem mais fácil fazer a regra do produto. Não simplifique sua resposta. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Pelo que eu tô vendo, as nossas aulinhas foram bem produtivas, né? Porque as questões tem tudo a ver com o que a gente viu nessas poucas 10 aulas que a gente teve. Se liga, tipo, tu aprendeu o cálculo em 10 aulas, o que é um semestre todo nessa faculdade aí. Então, pô, tá show de bola. Você aprendeu bem rápido. A B, e aí, como é que resolve? Note que a B tem um x no expoente e uma base aqui, né? Uhum. Então tem aquela regra que está na tabela de derivadas. Abra sua tabela de derivadas, minha irmã. A tabela de derivadas, no caso a derivada 4. Coluna das derivadas, derivada 4. Ou melhor, derivada 8. Derivada 8 talvez seja melhor aqui. Que a 4 ela supõe que a base é um número constante, né? Enquanto a 8 dá uma base são também. Cara, é uma divisão regra do quociente. Só que a hora que tu for derivar a partir de cima, né? Tu vai ter que utilizar essa regra aqui, tá bom, Maria? Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Depois que eu fizer essa parte de cima, eu faço o quê? Bem, regra do quociente, né? Então, derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Então, isso sim, só que fica um negócio grande em cima. Tudo Aí como é bem. que resolve? Não tem. Lembre que o enunciado pediu não simplifique as respostas. Aham. Então não simplifique. Já resolveu isso que eu acabei de falar? O de cima, sim. Então, bem, quando terminar a derivada, me fala quanto deu, tá? Pra eu jogar no software lá e ver se bate. Inteira, derivada inteira? Aham. É porque eu não sei como é que resolve a partir do. Tipo, depois de terminar a parte de cima. Ah, tá, bem.
eu não entendi a tua dúvida, mas digamos que você esteja falando isso aqui, ó. H sobre F. Então, a derivada vai ser a derivada do de cima, vezes de baixo normal, menos a derivada de baixo, vezes de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então é só você fazer as derivadinhas e colocar no lugar. Então, isso eu sei. Só que é que tem uma linha de conta aqui, tipo, entendeu? Eu Não. apliquei, eu apliquei essa regra 8, aí ficou É. uma linha grande, assim, de várias coisinhas. Aí eu tenho que. Todas essas coisinhas você vai multiplicar pela de baixo. Tá. Mas tem que multiplicar ou só botar ali? Só bota, né? Muito complicado multiplicar Ah, tudo. tá. Só deixa dentro de um parênteses. Ah, então tá bom. Tá, foi. Oi? Foi, eu acho. Pode mandar aí. Tá bom. Caraca, meio longo, hein? É, por isso que eu fiquei em dúvida. Mas, Tem que ver só se tua derivada tá certa. Mas a resposta é meio longa, olha só. uhum. Simplificada, ela fica assim, ó. Que saco. Deixa eu ver ali como é que ficou a sua. Caraca, tá muito longo. Parte de cima sozinha aqui. Diminui um. Cai o x, diminui um. Derivado que tá dentro. Mais. Como é que é? Repete, né? Repete o que tá ali. ln do que tá ali. É isso mesmo? Vezes a derivada. Faltou só a derivada, né? Não, Foi. peraí. A derivada do v. Derivada de quem tá em cima. Então não faltou, porque a derivada de quem tá em cima é um.
Certinho, tá tudo certo. Perfeito. Perfeitíssimo. Caramba. Show. Essa questão foi longa. Vamos para a próxima. Ver o que pede aqui. Suppose that derivada. A derivada é 1 sobre, 1 sobre 1 mais x quarto. Sabendo que a função h de x é a função antes de derivar. Nossa! Isso aqui não dá para fazer, eu acho. Que tu não sabe integrar ainda. Ou não, não. Não, na verdade dá. Função composta, dá sim. Isso aqui é tipo uma regra da cadeia. Tá? Tipo uma regra da cadeia isso aqui. Vou fazer porque eu acho que tu não vai conseguir sozinho essa. Talvez nem eu. A gente quer a derivada, certo? De H, é o que pede. E a gente vê que H depende da F. Mas a gente tem a F derivada. Então, se de certa forma aparecer a derivada fazendo alguma coisa assim, acho que vai dar tudo certo, né? Então a gente vai derivar H de X. Mas quem é H de X? É isso. Então é tipo uma regra da cadeia. Cai o número ali, a função que a gente tem ali permanece, só que elevado ao quadrado, certo? Uhum. Vezes o que está dentro derivado. Então é isso. Não, Alguma dúvida? é que eu não sei, eu pensei em fazer de outro jeito. O que tu faria? É porque eu acho que eu pegaria esse esse H de 1, aí botaria dentro desse f de 2x elevado a 3, aí ficaria f de 2 elevado a 3. Aí ele fala que f de 2 é 3. Então 3 elevado a 3, aí 27, aí só pega esse 27 e coloca dentro da primeira. Tá Pode errado. fazer isso? Não, definitivamente não. Ah, Beleza, entendi. tu achou que a função vale 27, mas tu não achou a derivada dela. Ah, entendi. A gente quer achar a derivada dela. Ah, aquela derivada, tá bom, beleza. Então, não dá. Então tem que ser desse jeito que eu falei aqui, regra da cadeia. Agora que a gente aplicou. Veja, o que eu apliquei aqui é aquela regra da cadeia rápida que eu te ensinei, né? Quando tem uma f que é uma g elevado a n, lembra? A Uhum, derivada é n, g na n menos 1, g', certo? uhum. Regra da cadeia rápida, foi o que eu fiz aqui. Não resolvi conta nenhuma, não joguei valor nenhum ainda, né? Mas a regra da cadeia nesse cara eu já fiz. Então, 3, diminuiu 1 em cima, derivada do que está dentro. Agora a gente pode jogar 1, o que a gente quer. Vamos ver se a gente vai ter as informações suficientes. Três vezes f de 2 ao quadrado. A gente tem essa informação, né? F de 2 ao 2 é 3. 3 ao quadrado, certo? Uhum, E esse cara aqui, bem, é só jogar 2 nessa função aqui. Então vai ficar 27 dividido por 2 elevado a 4 é 16, né? 2, 4, 8, 16. Certo? Daí, 17. 27 dividido por 17. Entendeu o que eu fiz aqui? uhum. Regra da cadeia, então. Tu não precisa da função especificamente para resolver as contas, quando ele te dá, às vezes, pontos específicos e te pede de um ponto específico. Que é o caso aqui, né? O aluno desatento, ele pensaria, tá, mas como é que eu vou derivar? Eu não tenho uma função para derivar, só tenho a derivada. Até eu pensei que ia ter que integrar, mas não precisa, porque ele te deu alguns dados específicos e te pediu um dado específico. Ele não está te pedindo qual é a função.
Tá te pedindo o valor da função num determinado ponto, que é bem diferente, né? Então, essa aqui eu acho que é uma boa de tu treinar depois, tá? Uhum. Depois da aula aí, tu dá uma olhadinha. Beleza, uma aplicação da regra da cadeia sem uma função. A regra da cadeia é uma função. São derivados de funções compostas, se tu parar pra pensar, né? Então, ali era uma função composta, era uma função dentro de uma função. Certo? Então. E aí? Dá pra ler bem? Uhum. Bem, me diz o que tem que fazer aí. Não sei não. Fill the blank entering DNA. Porra, essa? Desculpa. If the function does not have the request stream value, the absolute minimum value of f1. O valor absoluto mínimo da função entre menos 4 e 8. Bem, é só tu ver qual é o valor mínimo da função. Tipo, eu não sei o que é DNA, para falar a verdade. Não sei se isso é alguma coisa de americano. Mas qual é o valor mínimo que essa função tem de menos 4 a 8? Caso o valor em y, né? Claro. É isso que tu tem que verificar. Bem, tu vai fazer isso só olhando o gráfico. Beleza? Eu preciso ir no banheiro, tá? Mas o gráfico tá deixando bem explícito já quem que é o ponto máximo e ponto mínimo. Já Uhum. volto.
E aí, conseguiu encontrar, olhando o gráfico, qual que é o ponto de máximo e mínimo? Menos 2 e 5? Menos 2 é o ponto. Menos 2 menos 2 é o valor mínimo em Y, né? Isso aí. E daí tu falou que 5 é o ponto de máximo, no caso. Em X é o ponto de máximo e o valor é 5. E X também é 5. Mas temos um problema, porque a função não é definida ali, né? Uhum. Pois é. Só que aqui entra um ponto importante, né? Que é uma questão que envolve um pouco da teoria do cálculo. Porque, tudo bem, de fato ali a função não é definida. Se eu jogar x igual a 5 na função, o y vai ser 4. Ela funciona tipo um computador. Ela tá vendo ali que quando x é 5, y é 4. Tu concorda comigo? Uhum. Pois é. Porém, quando a gente está buscando um ponto de máximo ou mínimo, Maria, a gente usa aquela teoria que eu falei para ti agora há pouco, de derivar igualar a zero. Então, independente do que essa função seja, eu não tenho exatamente qual é a equação dela, né? Mas, como esse ponto ali que não está definido, ele de fato é o ponto mínimo, porque se eu for, vamos dizer assim, aproximando retas tangentes, elas vão ficando cada vez mais horizontais, até que chegue aqui horizontal. Então, sim, o ponto mínimo é 5. Apesar de ele não existir na função, ele não ser definido na função. Tá bom? A tendência, o limite pela esquerda e pela direita chega nesse valor. Mas esse ponto específico não está definido na função. Então é bem curioso isso, tá? Porque de fato é, mas ele por si só não está definido na função. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso pode causar enganos. Ah, agora sim, temos que fazer limitinhos. Faz tempo que você não resolve um limitinho. Não me parece ter nada a ver com essa função aqui. Opa. Ah, não, tem sim, porque não tem gráfico. Caraca, achei meio estranho isso aqui. Anyway, então tem esses limites para resolver olhando para o gráfico. Só que esse PDF aberto aí, senão vai ficar meio. Eu não Consegue tô mais enxergar. conseguindo. Bem, acho que, não sei, vai depender se tu consegue enxergar bem. E aí, qual que é o limite dessa função quando x tende a 5? Eu tenho que botar na função? Não, só olhando é suficiente. Até porque tu não tem o gráfico da função. Quer dizer, a equação da função. Note o que está escrito ali. Note o que está escrito ali. Aqui, nesse trecho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Oh, meu Deus. Esse gráfico, essa equação aqui, ó, ela não rege a equação toda. Ela só rege o gráfico de menos 1 a 1. De x igual a menos 1 a x igual a 1. Uhum. Entendeu? Então tu não vai jogar ali a princípio. Tá. Afinal, 5 tá fora, né? Uhum. 5 é maior que 1.
Tem que olhar para o gráfico e ver. Acho que não sei qual que é, não. Tu tem que entender a definição de limite, né? A gente já conversou sobre isso. Limite não é o valor que a função tende quando tu se aproxima do valor. Uhum. Então, pela esquerda, 4,99999. Essa função aí está indo para qual valor? Pela direita, do 5, 5,00001. Essa função aí está indo para qual valor? Só tu olhar o gráfico. Aqui está o 5, ó. X igual a 5, da tendência do limite. E aí? Tende a infinito. Claro que não. Olha o gráfico aqui, menina. Uhum. Pela esquerda e pela direita do 5, tá indo para qual valor ali? 5. 5, exatamente. Não é o 4 porque o 4 está fora do gráfico. Então, quando se aproxima pela esquerda, está indo para o 5. Quando se aproxima pela direita, está indo para o 5 também. Então, o limite é 5. Uhum. Isso, pronto. Agora, tu tem que fazer a B. E aí, a B está tendendo a infinito, só que está tendendo a infinito com isso aqui, né? Não é simplesmente a função está tendendo a infinito, não. Quem está tendendo a infinito é essa coisa aqui. Então, tu tem que ver, né, o que essa coisa se transforma quando tu tende ela ao infinito. Tu vai ter que aplicar o limite dela primeiro. Tá. Lembra ainda como resolve esses limitezinhos? Talvez. Aqui é infinito por infinito, né? Então, tu tem que lembrar que quando tu tem infinito por infinito, tu tem que deixar o x em evidência, em cima e embaixo. Uhum. Depois. Oi? Depois. Você já resolveu o limite? Se é só colocar o X em evidência, sim. Note que o problema aqui de você simplesmente não poder jogar infinito é que vai ficar infinito por infinito, certo? Uhum. Agora que você deixou o x em evidência, esse problema some. Uhum. Não tem mais infinito por infinito. Agora você pode jogar o x igual a infinito, que não vai mais haver indeterminação. Então, qual que é a resposta quando tu fizer isso? 4. 4? É porque eu cortei o Não. X em cima e embaixo. Não, não é cortar, meu. Não é simplesmente isso. Ó, 3x mais 1 sobre x. Tu vai deixar o x em evidência.
3 mais 1 sobre x. Sobre x que multiplica 1. Certo? Uhum. Esqueceu disso aqui, né? Ah! Tu não pode cortar direto. Porque tu só pode cortar uma coisa que tá embaixo se todos os termos em cima tiver x, entendeu? Ou se o x estiver em evidência. Então, como não é o caso, né? A gente deixou ele em evidência. Só que quando a gente deixa ele em evidência, esse cara que não tem x aqui vai ficar 1 sobre x. Isso aparecia direto lá, lembra? Uhum. E daí, quando a gente faz o infinito aqui, o cara vai para 0, né? Então vai ficar 3. A resposta é 3. Em outras palavras, ele está te pedindo aqui qual que é o limite quando a função tende a 3. Esse cara todo aqui é 3. Então a gente só precisa olhar lá e ver isso no gráfico. Então existe. Existe? Não sei, você que tem que me dizer. De fato, a conta aqui deu 3, né? Uhum. Mas o problema não está pedindo exatamente a resolução do limite ali de dentro. Ele está pedindo a resposta da conta aqui. Que no caso é o limite de quando, no fim das contas, o x tende a 3, né? Porque depois do limite resolvido aqui, a gente viu que está indo para 3. É um limite para f tendendo a 3. E o que acontece aqui quando a gente está indo para o 3, né? A gente, pela esquerda, até tem alguma coisa. Mas pela direita tem outra coisa. Certo? Uhum. Então não existe. Porque o limite ele só existe quando pela esquerda e pela direita dá o mesmo valor, não é mesmo? Tá. Beleza. Agora a última ali. Qual que é o limite da função quando x tende a 0? Essa existe. E é qual a resposta? Hum. É, né? Zero. 0, porque pela esquerda e pela direita tá indo para 0, né? A princípio é isso. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Bem, acho que por hoje é isso. Na próxima aula, amanhã, né? A gente pode continuar esses exercícios, beleza? Beleza. Tenta fazer aquele lá